muito boa noite para você. O número de casos de stalking subiu quase 40% aqui em Minas Gerais em um ano. Dados da Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, apontam que foram registrados 3.711 casos em 2022. E em 2023, esse número saltou para 5.151. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos conversar com a médica, psiquiatra, doutoranda em Medicina Molecular na Universidade Federal de Minas Gerais, Cristiane Ribeiro, e também com a coordenadora do curso de Direito da Faculdade FASÉ, Isabela Tebaldi. O comentarista de política, Orion Teixeira, também está aqui com a gente hoje no Entrevista Coletiva. Vamos conversar esse bate-papo. Então, muito obrigada, pela presença de vocês aqui comigo hoje. Eu gostaria de começar, doutora Isabela, perguntando o conceito mesmo desse crime, Muita gente não sabe o que é stalking. É um tipo de perseguição? Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui. Sim, o stalking, a gente tem esse apelido, tem esse nome porque ele originou na Califórnia, nos Estados Unidos, mas é um crime de perseguição. Mas não é simplesmente acompanhar alguém ou seguir alguém de forma reiterada. É aquela perseguição que traz a ameaça, que traz a perturbação do sossego, a mudança da rotina, muitas vezes a ameaça de familiares, de conhecidos. Então, o crime de perseguição, ele é caracterizado quando a pessoa se sente realmente perseguida ou com a sua liberdade, sua privacidade ameaçada. Então, por exemplo, ela deixa de frequentar uma determinada academia, deixa de sair de casa, deixa de ir a alguns locais, ela precisa trocar o número do celular, trocar o endereço de e-mail, trocar os seus contatos com frequência em razão de algum contato que tem sido realizado com frequência e não lhe é de seu agrado, ou ela não autoriza, já manifestou que não está de acordo com aquele tipo de contato. Doutora Cristiane, explorando a expertise da senhora, a experiência nessa área, é um fenômeno novo, digamos assim, Mas pensando do ponto de vista do criminoso, como é que você caracteriza essa manifestação? É uma pessoa doente, uma neurose obsessiva compulsiva? O que é isso? Boa noite a todos, agradeço muito o convite. Então, a gente não tem uma definição exata do perfil psicológico do stalker, Então, como a doutora Isabela pontuou, se a gente for traduzir ao pé da letra como perseguição, a gente nem tem na língua portuguesa um termo para poder colocar tudo que significa o stalking, porque ele vai revelar também aspectos que são muito mais complexos, emocionais, tanto da pessoa que realiza, que é o stalker, quanto da vítima. E quando a gente pensa no stalker, grande parte está associada a algum sofrimento mental ali, Não necessariamente um transtorno psiquiátrico. Então, embora a gente associe muito que é um transtorno psiquiátrico que vai causar, a gente não tem nenhum critério diagnóstico nos nossos manuais de psiquiatria que vai indicar ali que stalkear, perseguir, seja um critério diagnóstico, mas temos algumas características, Então, uma pessoa que às vezes ela tem um senso de controle muito grande, é uma pessoa com baixo limiar de frustração, às vezes vai ter dificuldade de aceitar um fim de um relacionamento, por exemplo, o que vai fazer com que ele persiga outra pessoa. Depressão. A depressão, geralmente, o stalker, a gente está com mais associação com os casos de transtorno de personalidade, transtorno delirante persistente, a gente chama de erotomania, que o conteúdo do delírio é erótico. Então, já tem muito e muito tempo, desde a Grécia Antiga, que as pessoas associam muito amor e loucura. Então, os médicos do passado, eles já relatavam muitos casos que associavam amor com loucura, O próprio pathos, se a gente pegar esse radical, ele vem de patologia e vem de amor também. E temos grande parte dos casos causados por essa erotomania, que é esse transtorno delirante, mas pode estar associado com outros transtornos, como transtorno afetivo bipolar, ou até mesmo nenhum transtorno, uma situação de vida que possa ter acontecido, uma ruptura de um relacionamento. Sim. Então, não tem como
colocar tudo, né, de uma forma mais simplificada. É importante analisar o perfil da pessoa para poder identificar se tem outros critérios que possam indicar um sofrimento mental, critérios da própria personalidade. A gente costuma ver muitos casos em que artistas, né, são vítimas do stalking, assim, né? Mas muitas vezes os fãs, por exemplo, querem saber tudo mesmo da vida do artista, querem estar perto, colecionam fatos da vida, recortes, né, tentam o telefone, enfim. Quando isso passa a ser criminoso? Então, muito interessante essa pergunta, porque é difícil traçar, principalmente hoje com a exposição online, que tanto o artista, né, como também a pessoa privada acaba fazendo, é difícil você traçar porque nós, de certa forma, já abrimos mão da privacidade e o artista ele tende a fazer isso com mais frequência, postar, olha onde que eu estou jantando aqui, estou almoçando ali, vou fazer um show naquele lugar. Então, ele acaba já, de uma certa forma, contando onde ele estará. Então, não é considerado stalking o fato de você acompanhar de perto a vida de uma pessoa. Ah, ele assiste todos os meus stories, ele comenta todos os stories, ele comenta todas as minhas mensagens. Isso não é considerado stalking. O problema do stalking é quando ele começa a ter um comportamento inoportuno em relação à vítima. Então, é o momento que a vítima começa a se sentir ameaçada. É o momento que a vítima começa a deixar de fazer as coisas, deixar de ir em certos locais. Ou ela começa a ter um contato, por exemplo, um artista. Você não tem o WhatsApp do artista, mas você descobre de alguma forma, por algum meio, qual que é o número daquele telefone e começa a mandar mensagens. Ou que sejam cartas, mas você começa a mandar cartas com teor ali, como a doutora Cristiane falou, de certa forma, até de alucinação, de delírio. Uma coisa que é observado também é que a pessoa começa a projetar uma vida que não existe, né? Um relacionamento que não existe, ou interpreta uma fala, quando você falou no Instagram aquilo, era uma mensagem para mim, escreveu aquela música para mim. Então, com os artistas é um pouco mais complicado dividir isso daquele que é ultra fã do stalkeador, porque os fãs têm essa característica, né, de seguir. Mas é a ameaça, é quando o artista ou quando a pessoa privada, né, uma pessoa comum começa a se sentir ameaçado, que ele começa a sentir que a esfera da privacidade dele foi invadida, que é um padrão que não é o comum. Doutora Cristiane, e como é que fica isso? Porque a legislação prevê uma pena de 2 anos... 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos para quem cometer esse crime. Mas esse criminoso aí, qual o tratamento que ele deveria receber? Porque não deve ser suficiente para recuperação, né, desse mal, desse problema, apenas a prisão. Seria talvez necessário um tratamento para que as pessoas saiam de lá, além da ressocialização, uma maneira também de reintegrar-se à sociedade sem cometer novamente isso. Isso, a gente não vai ter um tratamento farmacológico específico para stalking, mas é importante somar as forças. Em alguns casos, a gente vai precisar de alguma medicação, porque a pessoa ela pode ter um excesso de impulsividade, ela pode ter uma agressividade. Dessa forma, a gente pode usar a medicação, mas ela não vai ser o tratamento mais importante. É preciso, então, associar a terapia, né, com o psicólogo, então, para mostrar para essa pessoa, tentar trazê-la mais para a realidade, né, como a doutora Isabela colocou, essas pessoas, muitas vezes, elas acreditam mesmo que aqueles sinais ali que a pessoa deu é porque ela tem, de fato, um relacionamento, né, na própria erotomania, é justamente esse conceito, a pessoa, ela cria um delírio que ela tem ali uma relação com uma pessoa, às vezes, de um nível social mais importante, né? Então, para que essa pessoa ela volte para a realidade, é preciso também mudar os hábitos de vida. Então, de certa forma, cercar-se dos outros afetos, porque a pessoa ela fica completamente obsessiva ali em relação à vítima, em relação a procurar estratégias para poder se aproximar. E às vezes é uma atitude que, se a gente olhar como aquela atitude ali não significou muita coisa, mandou um presente, uma ligação, mas é a soma, né? Então, o que Isabela colocou, às vezes a pessoa
ela já está se sentindo invadida com aquele comportamento, é um comportamento reiterado e persistente. Então, não é eu mandar um presente como um fã, né? É a pessoa continuar mandando, né? E, de certa forma, às vezes, não necessariamente uma atitude muito agressiva. Mas muitas pessoas que acabam cometendo esses crimes podem ter mais impulsividade, mais agressividade, podem ter um transtorno de personalidade que vai envolver a psicoterapia, essa mudança de estilo de vida como a primeira linha de tratamento. Uma pergunta bem leiga agora, né? A gente sempre pensa nesses casos como uma pessoa que é vítima e a outra que está cometendo o crime que está distanciada, mas que gostaria de ter uma relação, talvez, com essa vítima, né? Esses casos desses crimes podem acontecer em outros tipos de relação, por exemplo, dentro de uma família, entre pais, filhos, dentro de uma empresa, chefia, empregados, isso pode acontecer em outras esferas também ou não caracteriza? Sim, pode, e inclusive é muito recorrente ao final de relacionamentos. Então, inclusive a Lei Maria da Penha pode ser utilizada juntamente com o crime de stalking, porque elas têm esse ponto, né, de ligação, uma pena acumula com a outra, até para concessão de medidas protetivas em razão da prática do crime de perseguição, mas não tem problema, pode ser justamente, e esses são necessariamente, em alguma medida, os casos mais graves, porque é quando a pessoa tem mais acesso à informação da vítima, é quando a pessoa sabe onde que ela trabalha, onde que ela estuda, onde que os parentes estão. Então, algumas pessoas falam assim, muda a rotina, mas você não consegue mudar a rotina de onde a avó mora, de onde a mãe mora. Você consegue talvez mudar o endereço, mas é a pessoa que tem um acesso maior da sua vida. Com os amigos, consegue obter informação, né? Ele é caracterizado também, mesmo em relações familiares ou relações de emprego, tem também de relações de subordinação, né? Entre professores com alunos, enfim, o ser humano, né? Onde tem o ser humano. Sim, isso é, inclusive, um dos sinais para a pessoa buscar ajuda. Se ela está se sentindo perseguida e ela tem que mudar a rotina dela, ela tem que mudar coisas no dia a dia, porque ela está se sentindo ameaçada. Então, é muito associado com o medo dessa vítima também. Então, aqueles contatos, eles não são consentidos, né? No sentido de que nem sempre eles vão indicar uma violência física, mas é um comportamento que ele já gera ali uma mudança. A pessoa, às vezes, ela tem que bloquear um número, ela tem que trocar o nome de um perfil. E aí, às vezes, ela se confunde também. A própria vítima, muitas vezes adoecida, ela fica se sentindo insegura de pedir ajuda. Sim. Muitas pessoas, às vezes, não denunciam porque podem pensar, mas será que essa ligação... Será que esse presente, ele quer dizer alguma coisa a mais? Exagerando, porque né? existe muita manipulação ali também, né? Do próprio stalker, que muitas vezes ele vai, né, criando as situações de forma até mesmo a manipular. E muitas vezes a pessoa, para se ver livre daquilo, começa a bloquear todos os canais e apagar todas as conversas, né? Jogar tudo fora, assim, se ganha um presente. É importante reunir provas também, né? Sim. É complicado, mas ele é considerado no direito penal como um crime habitual. Então, são várias coisas que vão acontecendo reiteradamente. Como perpassa por números de aparelhos diferentes, a pessoa vai trocando de número para fazer aquele contato, vai usando chamadas de identificação, perfil falso. Muitas vezes você precisa desse apoio policial. Então, quando a pessoa percebe que ela pode ser vítima ali do crime de stalking, é importante ela procurar fazer um boletim de ocorrência, porque com o aparato policial você começa a ter ali um apoio para investigação que você não consegue sozinho. Você não consegue, sem a ajuda do judiciário, por exemplo, saber qual que é o IP que está por trás daquelas ligações ou daqueles... o IP atrás daquelas contas de rede social que estão te acessando. Então, tem essa... É importante, você consegue reunir provas até um certo ponto, porque justamente o stalkeador, ele começa a te acessar de outras formas que você não sabe, que você não tem certeza se é aquela pessoa, justamente para criar esse ambiente de insegurança. Doutora Cristiane, o caso mais rumoroso
veio à tona nos últimos dias, recente, o de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no qual a vítima era um homem. Mas as estatísticas apontam que as mulheres são muito mais vítimas dessas formas de violência com esse mesmo perfil aí. A senhora vê aí alguma relação, por exemplo, com o crime de feminicídio? Também gostaria de ouvir a opinião da doutora Isabela depois sobre isso. Sim, com certeza. E é um dado curioso que os estudos vão indicar que nas amostras clínicas a gente tem mais mulheres que podem stalkear, porém nas amostras forenses mais homens. Então, muitas vezes até pelo perfil de perseguição. Então, o homem às vezes pode utilizar da força física como uma agressão, pode culminar em casos de feminicídio que infelizmente, né, são muito maiores na mulher. Então, a mulher ela está muito mais sujeita a sofrer abusos por familiares, de relacionamento. E está totalmente relacionado, porque muitas vezes aquela obsessão do stalker, ela vai levar a desfechos trágicos, né? Com agressão, com feminicídio. A pessoa ela não aceita ali a ruptura de um relacionamento. Está muito relacionado também com os próprios relacionamentos abusivos. Então, após um término, e a mulher ela está numa posição ali de maior fragilidade. Muitas vezes, muitas mulheres deixam de denunciar, até mesmo porque elas têm muito medo, né, dessa vítima, porque, infelizmente, a gente sabe que não é só denunciar. Então, ela vai ter que, às vezes, mudar uma rotina, né, as ameaças até mesmo aos filhos, a outros familiares que podem acontecer. Então, a vítima, de certa forma, fica acuada. E a gente tem muita relação desses delírios erotomaníacos em relação a feminicídio também e a casos de agressão mais graves. Esse feminicídio, que é o crime contra a mulher por ser mulher, Sim. agrava esse crime do stalking. Sim, o stalking ele pode ser cumulado com outros crimes com violência, inclusive para majoração da pena e tudo. Então, eu acho que os índices, né, do forense, do judiciário, eles estão relacionados a isso, porque talvez o homem não se sinta tão ameaçado, como nesse caso de Uberlândia, a ponto de procurar ajuda para ameaçar. Não que ele entenda que é um comportamento normal, mas talvez não se sinta ameaçado a ponto de achar que a vida está em risco. Sim. E, infelizmente, nos casos de muitas mulheres, está associado com uma agressão, está associado com algum crime contra a honra. Então, a notificação, né, desse crime vem combinada com algum outro crime que, às vezes, pode ser um crime de gênero, como violência doméstica, como feminicídio. Então, a relação pode estar nesse ponto. Um ponto importante é também sobre essa validação. Então, até mesmo as mulheres, elas vão ter mais dificuldades, muitas vezes, de validar essas ameaças, porque elas ficam com medo, elas pensam que isso pode interferir na segurança da família. E aí, pensando no homem, que às vezes é muito mais difícil ele procurar ajuda, ajuda psicológica, atendimento médico de forma geral, até por um sexismo mesmo, que permeia a nossa sociedade, né? O homem não chora, o homem não sofre. Do tipo, eu não tenho medo de mulher, seria isso? Esse caso mesmo, né? Por ser uma pessoa muito bonita. E aí muitas pessoas questionam, né? Então, será que ele está passando por isso mesmo? Então, grande parte, né, dos homens também, às vezes, são mais acuados, né? Até mesmo a pedir ajuda nessa situação. Porque aquilo ali, para a sociedade, talvez não seria tão aceito. Bom, o Entrevista Coletiva vai fazer uma pequena pausa e a gente volta em poucos minutos. Fique aí com a gente. Até já. O Entrevista Coletiva está de volta. Hoje o tema é stalking. Vamos continuar aqui a nossa conversa, então, né? No primeiro bloco, eu trouxe dados, né, muito alarmantes, assim, que de um ano para outro o número de casos subiu 40% aqui no estado. Doutora, o que está acontecendo, né? As pessoas estão ficando mais adoecidas mentalmente? Por que esses números têm aumentado? Ou, por outro lado, a gente tem tomado mais conhecimento, né? Talvez denunciado mais? Se por um lado as mídias sociais elas podem ser benéficas em vários sentidos, nesse ponto, com isso da gente ter acesso ao que a outra pessoa está fazendo, aonde que ela está indo, né? Vamos pensar, uma pessoa às vezes mais exposta, uma figura pública, ela vai
colocar ali o local que ela está. Isso, de certa forma, vai fazer com que a coisa fique mais facilitada, né? No sentido de que o perseguidor ele consiga saber exatamente ali onde que ele vai procurar a pessoa. E, além disso, a questão do próprio adoecimento, né? Então, as pessoas, elas têm se frustrado muitas vezes, às vezes com outras situações que não necessariamente é do relacionamento, e isso acaba implicando, criando uma certa obsessão, como se aquilo fosse o único sentido da vida. Porque, às vezes, são casos que a pessoa ela já teve uma relação com a vítima, como um fim de um relacionamento, por exemplo. Outros casos que a pessoa nunca teve relação nenhuma. Então, esse próprio adoecimento, a gente tem alguns casos de transtorno de humor também associados, como transtorno afetivo bipolar, numa fase hipomaníaca ou maníaca. Então, esse adoecimento psíquico também acaba contribuindo para esses casos. Doutora Isabela, voltando à questão da pena, né? A penalidade, a penação aí de 2 anos no máximo, né? Gostaria de só falar sobre os efeitos disso, porque a gente sabe que nesses casos não geram a prisão da pessoa. Isso é possível dar proteção e garantia para a vítima? Esse é o grande tendão de Aquiles do crime de stalking. A pena é de 6 meses a 2 anos, mas ela pode ser majorada se tiver concurso de pessoas, se for contra a mulher, tem algumas características. No projeto, a ideia era que fosse até 4 anos. Só que, atualmente, como está, até 2 anos, esse processo ele ocorre dentro do juizado criminal especial, né, quando não tem outro crime associado, e isso possibilita transações penais. Então, o próprio Ministério Público, assisti recentemente uma palestra, que um promotor falava que ficava constrangido de ver a vítima que teve a vida ali abalada, com problemas emocionais, com a família, e ele ter que sugerir uma transação ali com cestas básicas. Então, o próprio Ministério Público se sentia constrangido em ter que sugerir isso. Claro que pode ter medidas cautelares, né, de distanciamento e tudo, mas a prisão em si, a prisão preventiva, ela pode sim ocorrer, mas são em casos mais graves, então vai depender da investigação criminal, como por exemplo nesse caso especificamente que tiveram outros crimes associados também, porque infelizmente o stalking ele não vem sozinho, geralmente ele vem acompanhado com algum outro tipo penal. Então, associando esse outro tipo penal, sim, poderia ter um crime, um regime fechado, porque quando a gente fala de prisão, a gente pensa no regime fechado, né? Mas é um ponto de atenção que muitos juristas falam, o Ministério Público também, talvez de alterar essa legislação para aumentar a penalidade, considerando que a recorrência dela, seja porque ela esteja ficando mais famosa, ou seja em razão do adoecimento mental coletivo, ou da exposição em redes sociais, mas tem ocorrido com mais frequência. Então, esse é um ponto de atenção, de aumentar a pena máxima. Com certeza, né? Esse ponto, né, que acabou de ser tocado, que é a exposição a redes sociais, pode contribuir, assim, para que as pessoas se sintam mais inseguras, mais ansiosas, estejam mais predispostas, às vezes, a cair nesse tipo de problema, né, acabar cometendo crimes também? Infelizmente, sim. Então, a gente tem associação de uso excessivo de mídias sociais com adoecimento psíquico, com transtornos mentais, principalmente as pessoas que acabam utilizando ali de forma incorreta e aí elas, né, vivem às vezes em função de stalkear. Então, a própria vida da pessoa, ela vai sendo deixada de lado. Então, às vezes ela deixa de fazer coisas com os amigos para poder ficar ali nas mídias sociais. Então, principalmente entre as mulheres também, um adoecimento grande de comparar aquela vida que ela tem com a vida de outras, em relação à questão física também, de beleza, e nesse caso também de ter um acesso maior à vida de outras pessoas e acabar deixando de lado a própria vida. Então, isso contribui bastante. Doutora Isabela, que orientação só pode dar para as pessoas que estão nessa situação, que são vítimas, como elas podem se socorrer disso? Seria um boletim de ocorrência, contratar um advogado, um detetive? Enfim. Depende muito do que está acontecendo, mas procurar a delegacia para lavrar ali o boletim de ocorrência, para procurar ajuda, é importante, porque, como eu falei no início, tem alguns passos da investigação que ela precisa desse apoio do judicial. Claro que
o advogado também é importante para fazer essa orientação, para tudo, mas é importante que procure ajuda, que não tente resolver sozinho ou por outros meios, que seja, vou usar a violência vou dar um susto no fulano de tal, né? E se ela começa a perceber aquele padrão se repetindo, de ter que trocar número de celular, de ter que trocar de endereço, né? É um ponto de atenção, não é normal, ela precisa procurar as autoridades policiais, sim, procurar ajudas, inclusive psiquiátrica também, porque geralmente a pessoa, ela afeta o emocional da pessoa junto. É importante, né? Buscar um apoio psicológico também para lidar com a situação da melhor forma, né? É uma ajuda psicológica, até porque o medo, ele vai permear, né, o stalking. Então, a vítima, ela sente muito medo, até por essa fragilidade, né, que Isabela colocou, do sistema mesmo, para poder proteger. Depois que eu fiz a denúncia, eu de fato vou estar protegida naquele sistema. Por exemplo, é uma mulher que é um sexo mais frágil e está tendo ameaças físicas. Então, até mesmo a terapia ela é importante para que a pessoa ela trabalhe também os pontos positivos de buscar ajuda, para ela não continuar nessa situação. Isso envolve a família dela também. Com certeza, envolver os familiares, envolver mais pessoas sabendo da situação, porque muitas vezes a vítima ela fica ali meio sozinha. Sim. Então, ela, ou por vergonha, ou por achar, às vezes essa manipulação de achar que, foi um presente, ou né, é algo que né, eu vou ser ali invalidado quando eu for fazer uma queixa. Sim. Então, tudo isso gera uma manipulação grande, que é o cerne. Os relacionamentos abusivos se sentir também. Protegida também, né? Com certeza. Ok, gente, muito obrigada, né, pela participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Uma ótima noite. O Entrevista Coletiva vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite.